Oi, gente, tudo bom? Nós vamos dar início agora aqui à nossa terceira aula, tá? De filosofia para o curso de laboratório. E vamos falar um pouco hoje sobre uma filosofia mais moderna, tá? Que é mais conhecida como filosofia contemporânea. Ela começou lá no século XVIII, tá? E foi se perdurando pelo século XIX até o século XX. Ela é conhecida também pelo nome de filosofia pós-moderna, tá? Que ela é uma filosofia mais moderna do que a gente estava falando nas aulas anteriores. Ela foi incorporada à filosofia contemporânea, reunindo os pensadores das últimas décadas. Falar um pouco sobre o contexto histórico dessa filosofia mais moderna. Esse período, né, que foi lançada esse novo método, né, essa nova filosofia, foi lá na época do período da Revolução Industrial. Né? Vocês lembram aí que a Revolução Industrial, ela foi um período onde as máquinas, né, tomaram conta, vieram trabalhar a mais do que os homens, né, na época lá da Revolução Industrial, onde os empregos aumentaram, onde foi o marco histórico das máquinas, né? Que aquelas máquinas vieram para deixar a mão de obra humana, né, para trás, para poder ficar somente essas máquinas. Então foi nessa época, né, onde também começou a grande geração aí, o início do capitalismo, que também foi começada junto com a Revolução Industrial, que aí também vai ser o início, tá, dessa filosofia mais moderna. Com isso, torna-se visível a exploração do trabalho humano, ao mesmo tempo que se vislumbra o avanço tecnológico e científico. Também foi nessa época onde a população, né, começou a ir para essas fábricas a trabalhar, né, era um trabalho quase escravo praticamente, onde recebiam muito pouco, né, o seu salário e trabalhavam por longas horas de trabalho. Longos períodos de trabalho. As máquinas substituem a força humana e a ideia do progresso é disseminada em toda a sociedade do mundo. Nesse momento, são realizadas diversas descobertas. Destacam-se, aí nessa época, que deu início também a várias coisas modernas que hoje em dia pra gente é normal, mas naquele tempo para eles não eram, né? Que foi a eletricidade, o uso do petróleo, do carvão, a invenção da locomotiva, do automóvel, do avião, do telefone, né? Foi lá na Revolução Industrial que começou aí, né, que se descobriu o telefone, que se inventou o telefone, do telégrafo, da fotografia, do cinema e da rádio e etc, né? Então, vários marcos históricos começou lá na Revolução Industrial, né? E um desses marcos históricos foi a invenção desses equipamentos que eu acabei de falar para vocês. Por conseguinte, no século XIX, reflete a consolidação desses processos e as convicções ancoradas no processo tecnocientífico. Já no século XX, o panorama começa a mudar, refletindo numa era de incertezas, contradições e dúvidas geradas pelos resultados inesperados. Acontecimentos desse século foram essenciais para formular essa nova visão de ser humano. Merece destacar as guerras mundiais, o nazismo, a bomba atômica, a Guerra Fria, a corrida armamentista, o aumento das desigualdades sociais e a degradação do meio ambiente. Então foi nessa época que a filosofia, essa filosofia moderna, ela veio para trazer esses pensamentos, né? Porque junto com a Revolução Industrial vieram vários problemas, né? Vieram a desigualdade, vieram as guerras, né? Veio mais fome para o mundo, degradação, principalmente a degradação do meio ambiente, né? Então, como é que teve esse grande progresso, né, para a sociedade, mas também veio esse regresso, né, que foram as coisas ruins que foram acontecendo na sociedade naquele tempo. Assim, a filosofia contemporânea reflete sobre muitas questões, sendo que a mais relevante é a crise do homem contemporâneo. Ela está baseada em diversos acontecimentos. Destaca-se a Revolução Copernicana, a Revolução Darwiniana, que é a origem das espécies, a Evolução Freudiana, que ele é o fundador da psicanálise,
e ainda a teoria da relatividade proposta por Einstein. Nesse caso, as incertezas e as contradições tornam-se os montes dessa nova a era contemporânea. Então, como eu falei, né? Veio sim o progresso, mas com o progresso também veio grandes problemas, né? E aí, como é que a filosofia ela vai estar pensando, né, refletindo sobre esses problemas? Hoje em dia, o que vocês acham? Que a Revolução Industrial ela foi um marco mesmo de progresso, né, que até hoje nós vivemos, ou ela também é um marco desastroso, né, para nós seres humanos? Qual é a opinião de vocês sobre isso, né? Nós sabemos que naquele tempo, que até hoje, né, se pendura, é a questão do meio ambiente, né? Que com esse acelerado crescimento da população mundial, né, dessas máquinas, desse acelerado de tecnologia, tem seus benefícios, mas também vai ter seus malefícios. E um dos principais, né, eu acredito que seja malefício, que seja a desigualdade social, né? A gente tem uma ideia de quem tá rico sempre vai ficar rico e quem é pobre sempre vai ser pobre, né? A gente tem uma ideia mais ou menos essa. E a questão também do meio ambiente, né? O meio ambiente é que vem sofrendo grandes desastres aí hoje em dia, né? Inclusive até com essa quarentena, né, que está tendo no mundo aí, muitos lugares que era totalmente poluído já está conseguindo, a própria natureza já está conseguindo aí se regenerar em até mais de 60%, devido a não ter, né, essa aglomeração de pessoas nesses ambientes. Um exemplo, eu até estava lendo de Veneza, né? Aqueles canais lindos lá de Veneza são totalmente poluídos, e como não está tendo turismo, né, na cidade, não está tendo a movimentação de pessoas lá, hoje em dia a gente já consegue ver patos nadando lá nos canais, já consegue ver a presença de peixes, né? Por quê? Porque a poluição também está o quê? Está desacelerando, né? E está, consequentemente, deixando esses locais mais limpos, tá? Então, assim, hoje em dia, o que a gente mais vê, né, essa questão da população estar nesses locais, né, o tempo todo poluindo, e com essa quarentena, né, de pessoas, a gente está observando ali aqueles locais sendo totalmente reconstruídos pela própria natureza, né? Nessa filosofia moderna também tem um marco, né, tem uma escola que surge no século XX, que é a escola de Frankfurt. Ela foi fundada mais precisamente em 1920. Ela foi formada por pensadores do Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Pautado nas ideias marxistas e freudianas, essa corrente de pensamento formulou uma teoria crítica social interdisciplinar. Ela aprofundou em temas diversos da vida social, nas áreas da antropologia, psicologia, história, economia, etc. De seus pensadores merece destaque os filósofos Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin e Rutger Habermas. Então, essa escola ela foi fundada para ter essas discussões da época, tá? Que era política, economia, psicologia, a área da antropologia. Antigamente, era muito comum, gente, ter essas escolas, tá? Para as pessoas irem discutir, de ficar discutindo lá, né? Refletindo sobre esses assuntos que torneiam a sociedade. Então, essa a Universidade Social de Frankfurt ela foi criada justamente para isso, para estar estudando aí as políticas sociais, certo? A indústria cultural foi um termo criado pelo filósofo, né, dessa escola, Frankfurt Theodor Adorno e Max Horkheimer. O intuito era analisar a indústria da massa veiculada e reforçada pelos meios de comunicação. Segundo eles, essa indústria do divertimento massificaria a sociedade ao mesmo tempo que homenagearia os comportamentos humanos. O que era essa cultura, né, implicadas por eles? Foi mais também, gente,
na época que os meios culturais estavam, como é que eu posso falar, modificando a sociedade, também trazendo, né, para hoje, para perto da gente, mais atual, modelo mais atual, a televisão, né? Hoje em dia, a televisão, a gente consegue perceber, né, que ela sim modifica a nossa sociedade. Tanto a televisão como as redes sociais, principalmente o povo, as pessoas naquelas comunidades que não tem muito meios de informação ou que moram lá no interior do interior, onde só tem ali aquele canal específico de televisão, onde fica ali passando reportagens, querendo ou não, que pode ali induzir aquela pessoa ao próprio pensamento da emissora, entendeu? Mais ou menos assim. Então, assim, esses meios de comunicação, por isso que é importante hoje em dia a gente ter vários tipos de meios de comunicação. A gente não tá ligado somente um, né? Somente um canal, somente o meu. Eu gosto de assistir somente jornal. E já meu colega só lê jornal, né? Ele já gosta daquele jornal impresso. Já fulano de tal, não. Ele prefere acompanhar as notícias através das redes sociais, né? Ou o Facebook, ou o Instagram, ou é o Google. Aí o outro, não, o outro só prefere revista. Então, assim, querendo ou não, esses meios sociais, hoje em dia, né? Esses meios midiáticos, eles acreditavam que modificavam, né? Que iam moldando a população, a sociedade em si. E que se a população não tiver uma mente, né, aberta, uma mente formada, ela querendo ou não, ela ia, né, se modificando aí de acordo com esses meios. E as principais características dessa filosofia contemporânea é o marxismo, positivismo, racionalismo, utilitarismo, científico, idealismo, liberdade, existencialismo, dentre outros, tá? Essa vai ser a nossa terceira aula de filosofia. Na próxima aula a gente já vai começar a falar um pouco sobre os filósofos, tá? Eu vou começar a gente a falar dos filósofos daqui do Brasil, para depois a gente estar falando dos outros filósofos. Eu vou abordar com vocês mais essa filosofia mais moderna, mais fácil de ser entendida do que aquela filosofia, né, mais antiga, que ela é bem mais complicada pra gente aí tá conseguindo assimilar ela, tá bom? Beijo!